dia de aula da EJA, Educação de Jovens e Adultos, pela Escola Antônio Gondim de Lima, professora Ana Paula, turma ciclo inicial. Hoje nós vamos trabalhar com o gênero textual canção. Canção do dicionário. Esta música a gente visualizou, a gente escutou essa canção na aula passada, com a atividade do Luz do Saber, com os personagens do Coricocó. Coricocó. Oi, diz a galinha. Uau, Caco, olha o que eu ganhei. O quê? Um dicionário. Oi. E fala. Papagaio, galinha. Que palavra querem saber? Uma palavra. Papagaio. Papagaio é uma palavra inventada por dois povos. Os árabes, quando viam um papagaio, diziam papapapapá, papapapapá. Quando os árabes foram para a França, os franceses juntaram gaio no final. Gaio para eles é alegria. Papagaio, o papapá alegre. Papagaio, o papapá alegre. Ah, cocoricó. Cocoricó é uma palavra que imita o canto do galo. Também pode ser cocoricó, cocorocó, cocorocó. Um cocoricó, um cocorocó, um cocorocó. E quem inventou a nossa língua, hein? Quando Cabral chegou de Portugal, descarregou no Brasil um monte de palavras portuguesas. Milho, trigo, pão, facão, companheiro, panela. E as palavras portuguesas se embolaram com as palavras dos índios que viviam por aqui. Mingau, jabuticaba, abacaxi, jacaré, jequitibá, piauí e igarapé. E foram chegando os navios com as palavras africanas. Samba, batuque, bizunga, moleque, caçula, cafuné. E também as palavras árabes. Alface, almofada, xarope, algodão. E as palavras francesas. Boné, abajur, chofé, etiqueta, caminhão. E as palavras inglesas.
futebol, sanduíche, gol. Lanche, bife, shampoo. E as palavras japonesas: judô, kimono, karatê, karaokê. E até as palavras chinesas: chá, quer chá? Chá, chá, chá. E dessa mistura de vozes nasceu a língua que nós falamos. Não seja ignorante, não seja preguiçoso. Olhar no dicionário é bem gostoso. Não seja ignorante, não seja preguiçoso. Olhar no dicionário é bem gostoso. Nossa palavra em estudo: dicionário. Vamos trabalhar com essa palavra a formação dela, composição, decomposição dessas palavras. Vamos conhecer todos os sons e esses sons com que letras elas são projetadas. Ok? Vamos lá? A estrutura do nosso texto que acabamos de ler. Canção do dicionário é o título do texto. Esse texto é composto por verso. Nele nós temos 45 versos. Lembra que cada linha da canção corresponde a um verso. Também é feito por estrofes, então cada conjunto de versos forma uma estrofe. E nesse texto nós temos 13 estrofes. Dicionário é formado pelos sons de, si, ó, na, rio. Então, nós temos aí quantos sons? Muito bem, 5 sons. Som inicial, di. Som final, rio. Aí nós temos o som si, o som ó e o som na. Di, si. Dicionário. Vamos conhecer agora a família da letra D. Quais os sons podemos formar com a letra D, juntando com as 5 vogais? O D com a vogal A forma dá. O D com a letra E forma o som dé. O D com a letra I forma o som di. O D com a letra O forma o som dó. O D com a letra U forma o som do. Dicionário. 5 sons. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sílaba inicial, di. Sílaba final, com 3 letras, rio. E temos as sílabas mediais, si, ó e o na. Da família do D, da letra D, eu tenho da, dé, di, dó, do. Beleza? Vamos para a próxima. Ainda com a letra D, podemos escrever a palavra dado, com o som do dá, cabide, com o som dé,
Cabide, termina com D. Dica, com som de, começa com som de. Conduta, com som do. Cocada, com som, que som é esse? Da, muito bem. Quem falou da, excelente. Cadeado, com som de. Exatamente, vocês estão afiados, hein? Cordial, com o som de. Ótimo. Duas, com o som do. Muito bem, beleza. Danone, com o som da. Dedo, com o som de. Cotidiano, com o som de. Caduco, com o som do. Danado, com o som da. E aqui a gente também tem o som dó. Dedicado. Aqui nós temos o som de, o som de e o som dó, também da família do D. Doce, o som dó. Maduro, o som do. Isso. Tô gostando de ver, hein? Dida, o som da. Poderoso, nós temos aqui o som. Isso, o som de. Dona, o som dó. Adultério, o som do. Isso, excelente, vocês são demais. Adália, que som é esse? Isso, o som da. Dia, que som é esse? De, exatamente. Dolorido, que som é esse? Dó. Que som é esse? Dó. Muito bem. Condutor, o som do, exatamente. Vamos estudar as palavras. Piada, som da. Odiar, som de. Cadu, som do. Dupla, que som é esse? O som do, exatamente. Comida, som da. Medida, de. Dudu, som do e o som do. Durante, som do. Agora vamos conhecer o som C. Letra C. Dicionário, o som si. C com a letra I. Si. A família do C, nós podemos formar o som K, que é o C mais a letra A. C, que é o C mais a letra E. Quando o C está com a letra E, ele fica com som de S. Então, aqui eu tenho o som K e o som C. Também com a letra I, o C fica com som de S. Então, qual é o som que vai ficar? Si, muito bem. Então, aqui eu tenho o som K, o C mais o E, Sé, o C mais o I, Si. E agora eu tenho o som Có, que é o C mais o O, Có. E aqui eu tenho o som U, que é o C mais o U, Cu. Vamos repetir? K,
có, cu. Voltando aqui, só um minutinho. Voltando. Passei sem querer. Vamos voltar. Então, nós temos, só relembrando, K, C, Si, Có e Cu. Ok? K, Có, Cu, Sé, Si. Beleza? Tem que estudar, tá, galerinha? Vamos lá, pessoal. Empolgação, hein? Quero ver vocês tinindo na leitura. Então, com a letra C, eu posso escrever algumas palavras. Com o som K, eu posso escrever cabelo. Com o som Sé, eu posso escrever céu. Com o som Si, eu posso escrever 50. Com o som Có, eu posso escrever a palavra comida. Vamos ver mais? Com o K, eu posso escrever cadeado. Com o som Sé, eu posso escrever célula. Com o som Si, eu posso escrever cinto. Com o som Có, eu posso escrever cocó. Cocada, eu tenho o som K nessa palavra. Centavo, nessa palavra eu tenho o som Sé. Cinderela, nessa palavra eu tenho o som Si. Colher, nessa palavra eu tenho o som Có. Dedicado, nessa palavra eu tenho o som K. Certidão, nessa palavra eu tenho o som Sé. Cigarro, tenho o som Si. Coração, nessa palavra eu tenho o som, isso, o som Có. Atacado, nessa palavra eu tenho o som K. Ceará, o nome do nosso estado, eu tenho o som Sé. Reciclar, eu tenho o som Si. Cura, eu tenho o som Cu. Abacate, eu tenho o som K. Circo, eu tenho o som Si. Coco, eu tenho o som Có e o som Có. Eu tenho o som Có duas vezes. Cuca, eu tenho o som Cu. Cama, eu tenho o som K. Ciclone, eu tenho o som Si. Colega, eu tenho o som Có. Cura, eu tenho o som Cu. Com a letra N, essa é a letra N, que está na palavra dicionário. Dicionário, aqui eu tenho o som Na. Com o N, eu posso formar os sons Na, a letra N mais o A, Né, a letra N mais o E, Ni, a letra N mais o I, Nó, a letra N mais o O, e Nu, a letra N mais U. Então, eu tenho aqui os sons Na, Né, Ni, Nó, Nu. Muito bem. E com a letra N e a família da letra N, eu posso escrever essas palavras. Navio, neve com som Né, bonito com som Ni,
Notícia com som nó. Naruto com som na. Boneca com som né. Nitidez com som ni. Noiva com som nó. Nando com som na. Caneta com som ne. Animal com som ni. 9 com som nó. Nata com som na. Caneca com som né. Canino com som ni e o som nó. E a palavra nó. Natal com som na. Nervo com som ne. Penitência com som ni. Nuvem com som nu. Banana com som na. Negro com som ne. Penico com som ni. Nutella com som nu. Natural com som na. Nevada com som né. Menino com som ni e nulo com som nu. Ok? Gente, vamos ler todas essas palavras depois. Podem revisar e ver esse vídeo várias vezes para vocês estudarem essas palavras. Tá bom? Então, quanto mais vocês lerem, mais facilidade de leitura vocês terão. Então, tem que estudar as palavras que a gente já vem estudando. Tá legal? Combinado, então. Essa é a letra R. Com a letra R, que está na palavra dicionário, que forma o som RI. O R, quando está entre duas vogais, como eu já falei, aqui ele está entre a vogal A e entre a vogal I. Então, esse som do R fica um som tremido, fica RI. Então, nós temos aqui, com som tremido, eu tenho o RA, que é o R mais o A. Ré, que é o R mais o E. Ri, que é o R mais o I, que está na palavra dicionário. E o Ró, o R mais o O. Ru, R mais o U. Lembrando, o R só fica com esse som de Rá, Ré, Ri, Ró e Ru quando ele está no meio de duas vogais. Quais são as vogais mesmo, hein? É o A, E, I, O, U. Então, se o R estiver entre essas letras, entre as 5 vogais, entre duas delas, nós teremos o som tremido, o som do Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Ok? Compreendido? Sei que sim, porque vocês são massa. Vamos às palavras agora com R? Vamos lá. Com o som Rá, eu posso escrever a palavra arara, arara. Com o som Ré, eu posso escrever a palavra areia. Com o som Ri, eu posso escrever carimbo. Com o som Ró, eu posso escrever aroma. Também com o som Rá, eu posso escrever barata. Com o som Ré, arena. Com o som Ri, querido. Com o som Ró, aurora. Aqui eu tenho 2 sons com esse R que estamos estudando. O som Ró e o som Rá. Então, fica aurora, ok? Com o som Rá e o som Uri, eu posso escrever araturi, araturi. Com o som Ré, eu posso escrever merenda.
Com o som ri, eu posso escrever perigo. Com o som ró, eu posso escrever corona. Com o som rá, eu posso escrever arame. Arame. Com o som ré, eu posso escrever parede. Com o som ri, eu posso escrever marido. Com o som gá, eu posso escrever garoto. Com o som rá, eu posso escrever caráter. Com o som ré, eu posso escrever careta. Com o som ri, eu posso escrever coringa. Com o som ru, eu posso escrever Uruguai. Com o som cara, com o som rá, eu posso escrever a palavra cara. Com o som ré, eu posso escrever Pereira. Com o som ró, eu posso escrever coroa. Com o som ru, eu posso escrever urubu. Com o som rá, eu posso escrever caracol. Com o som rê, eu posso escrever parente. Com o som ró, eu posso escrever corona. E com o som ru, eu posso escrever uruau. Ok? Bons estudos aí nas palavras. Tem que estudar. Vamos para a nossa atividade. Já estudamos as palavras. Depois vocês vão fazer a revisão. Vão ler novamente todas essas palavras que a gente leu, que eu li com vocês. Vocês vão ler sozinhos agora. A palavra que não conseguir ler, tenta novamente. Ou pede ajuda. Tá bom? Vamos começar a nossa atividade. Vocês vão copiar no caderno essas questões. Coloca o cabeçalho, o nome da escola, a data de hoje. E vamos copiar as questões. Primeira questão. Complete a palavra com as letras que faltam da palavra que a gente está estudando. Que palavra é essa? Então, vocês vão escrever nos tracinhos a letra que está faltando. Escreva o nome das figuras abaixo. Aqui tem um errinho ortográfico na hora de digitar, tá certo? Aqui é para ser um A, então vai ficar abaixo. Conserta aí quando vocês forem copiar. Temos aqui a figura dedo, navio, cinto e barata. Vocês vão escrever essas palavras. Nós já estudamos essas palavras, já lemos. E agora vocês vão escrever. Dedo, navio, cinto, barata. Ok? Veja quantos sons tem a palavra e quais são as letras que vocês vão utilizar para escrever essas palavras. Próxima questão. Leia as palavras grifadas do texto abaixo e separe as sílabas de cada uma delas. Então, as palavras grifadas são essas aqui, que está pretinha. Eu vou ler o texto todo, depois vou reler com vocês as palavras. E as palavras portuguesas se embolaram com as palavras dos índios que viviam por aqui. Mingau, jabuticaba, abacaxi, jacaré, jequitibá, Piauí e igarapé. Essas palavras são compostas de sons que a gente já estudou. A gente já estudou o som do G, a gente já estudou o som do J, estudamos hoje o som do R, não é verdade? O som do G. Então, som do C, essas palavras a gente já, com esses sons, a gente já estudou.
Então, é o meio da gente rever. Então, vocês vão ler novamente essas palavras quando vocês forem fazer aí no caderno. Mingau, jabuticaba, abacaxi, jacaré, jequitibá, piauí, igarapé. Então, vocês vão ler essas palavras novamente e vão separar as sílabas de cada uma delas. Cada vez que a gente abre a boca, é um som. Então, vocês vão ler a palavra devagarinho. Quantas vezes vocês abrirem a boca, é a quantidade de sons, tá certo? Vamos para a quarta questão. Ordene as palavras. Essas palavras estão fora de ordem. Não está na sequência correta. Vocês vão colocar as sílabas na ordem correta e descobrir que palavra é. Uma palavra que tem o som bi, que tem o som D e o som K. Que palavra é essa? A palavra que tem o som né, que tem o som K e tem o som bó. Que palavra é essa? Organiza a posição das sílabas e depois escreve a palavra. Que palavra tem o som vi, na, ó? Já sabem, né? Eu sei que sabem, muito bem, vocês são espertíssimos. Qual é a palavra que tem o som si, ó, na, de, rio? Que palavra é essa? Organiza a posição das sílabas e forme a palavra. Ra, có, são. Que palavra é essa? E a última questão, vocês vão escrever uma frase com a palavra dicionário. Certo? Invente uma frase e escreva aqui. Tá bom? Por hoje é só. Boa atividade. Qualquer coisa, estou aqui com vocês. Tá, meus amores? Beijão. Fiquem com Deus.